Nosso papel é ser chata. É dizer, ó, você tá errado. Isso aqui não tá certo. Então vamos lá, vamos ler Gênesis. Começar lendo Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2. Aonde Deus cria ali o primeiro homem e a primeira mulher. Aqui em Gênesis a gente já tem muito bem estabelecido as coisas que foram criadas por Deus e o porquê, o propósito dessas coisas que foram criadas por Deus. Então foi criado ali os animais, foi criado ali os luminares, né, no céu, o sol, a lua, as estrelas, a terra, né, a porção seca, as plantas, os vegetais, tudo mais. E aí depois nós temos a formação do primeiro homem e a primeira mulher. E aqui já tem tudo muito bem estabelecido, não temos a teoria de Darwin, né? Aqui, não, Deus já fez tudo o que tinha que ser feito ali na criação. A Bíblia fala que tudo que ele fez era bom, era perfeito, tudo já estava pronto. E nós temos ali a formação do homem e da mulher como algo muito bem estabelecido. A Bíblia fala que Deus fez macho, Deus fez fêmea. Não é um homem que está preso num corpo de uma mulher, não é uma mulher que está presa num corpo de homem, não. Macho e fêmea Deus criou. Tudo que ultrapasse disso é errado, é pecado. Eu me entendi como uma pessoa não binária, e aí hoje eu tô tentando descobrir o que é isso e tentando, sabe, surfar nesse mundo doido. Personal urinário. Então, ali quando Deus criou o primeiro casal, verso 18 do capítulo 2 de Gênesis, fala assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então até aqui tudo que Deus fez era bom. O que não era bom? Que o homem estivesse só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe seja capaz, que lhe seja competente. Auxiliadora idônea. Havendo o Senhor, pois, formado a terra, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhes chamaria. Então aqui nós temos qual era a missão de Adão. Já aprendemos que quando Deus cria um homem, ele cria o homem com uma missão. No caso de Adão, a missão de Adão era dar nome aos animais. Essa era a missão de Adão. Então Deus traz os animais a Adão. Adão, essa é a sua função no mundo. Deus não fez preguiçosos na terra, Deus não fez pessoas sem sentido, sem função na vida. Todos nós fomos criados com uma função, com uma tarefa divina. No caso de Adão, ele foi chamado para cuidar do jardim, dar nome aos animais. Trouxe Deus ao homem para ver como lhe chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, qual é a função de Deus? Criar os animais, a erva e tudo que há na terra. Qual era a função do homem, ou no caso de Adão? É dar sentido, função, nome para todas essas coisas. Sentido não, perdão. Dar nome e propósito a todas essas coisas. Então, essa era a função de Adão. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea ou semelhante. Então Adão teve que passar por todos esses animais para encontrar que não existia ninguém que fosse igual a ele. Então, outra ideia que cai, outra ideia moderna que a gente tem nos dias de hoje, que já acaba aí, é que não há nada no universo que seja semelhante ao homem. Então, existem casos hoje em dia, né, de homens que se identificam como animais, né, os pais de pets, ou então as pessoas mesmo, né, se transformando como animais. Isso é loucura, isso é irracional, gente. Deus não nos fez assim. Deus chama os animais para que Adão, né, dê o nome justamente para que ele visse que não existe nada
no reino animal que seja semelhante a você. Você está sozinho no mundo. Deus queria que Adão visse isso, né? E aí a palavra de Deus no verso 21 diz: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas, fechou-o no lugar da carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a na mulher, e lhe trouxe e disse o homem: Esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E aí, verso 24 é interessante porque ainda não existia família, mas, né, Moisés, que foi quem escreveu, diz assim, verso 24: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aquela referência de que, assim como a costela de Adão, né, foi uma obra-prima para que Eva fosse formada, então os dois ali foi formado de uma forma que fosse um só, né? Assim, no casamento, os dois serão uma só carne, né? Ora, Ora, um ao outro, homem e sua mulher estavam nus e não se envergonharam. Então, aqui nós temos a primeira formação do homem e da mulher, o sentido para o qual eles foram criados, especificamente a mulher. Então a gente vai voltar aqui para o verso 18 que fala: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então a ideia de submissão bíblica que a gente tem que ter é isso aqui. Gênesis 2, auxiliadora que lhe seja idônea. A partir daqui é o que vai fazer sentido para todas as outras funções que você vai ver, os outros versículos que você vai ver falando de casamento, como por exemplo o principal deles, Efésios capítulo 5, fala, né, sobre mulheres, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor, porque é isso? Enfim, só vai ter sentido aquele texto ali se você entender qual o propósito para o qual a mulher foi criada e o porquê Deus criou a mulher e deu a Adão. Então eu peguei aqui um termo em hebraico aqui no Google, porque eu não sei de hebraico. Então se eu falar errado, me perdoem, porque eu não sei de hebraico, mas aí eu peguei aqui, vocês podem ver, não sei se dá pra ver, até as letrinhas aqui em hebraico, então eu tô confiando no que tá escrito aqui. Como tem várias pessoas falando a mesma coisa, então eu acredito que seja certo, né? Mas aí eu peguei esse termo aqui pra gente aprender. Então se eu estiver falando errado, perdoe, gente, só tô lendo o que tá aqui, tá? Diz assim: a maioria das traduções descreve a parceira de Adão, Eva, como um tipo de ajudante idônea apropriada. Então, foi o que a gente acabou de ler aqui, essa é a tradução. A minha tradução é Almeida Revista Atualizada, eu confio nessa tradução, né? Então, tá certa, né? No entanto, a expressão de hebraico é Ezer Kenegdo. Então, se eu estiver falando errado, perdão. Mas Ezer Kenegdo, tá escrito aqui. Traduzido literalmente, carrega um significado ainda mais poderoso e intrigante. A mulher de Adão, Eva, é descrita em termos opostos desafiadores. Então seria o oposto uma ajudante que lhe opõe, uma ajudante que se opõe, né? Então auxiliador, ajudante que se opõe, né? A palavra idoneidade disso, né? Uma ajudante que é oposta a ele. Então, quando ele está certo, então tem uma frase aí que falam dos judeus, não sei se é verídico, né? Que os judeus falam, né, que quando o homem está certo, ela é uma auxiliadora, mas quando ele tá errado, ela é uma oposta a ela, se opõe. Então, o papel da mulher é ser chata, né? Agora eu, como mulher esposa, vou defender a gente aqui. Nosso papel é ser chata. Dizer, ó, você tá errado. Isso aqui não tá certo. A gente é sensível pra isso, né? E na verdade, se a gente não fizer isso, a gente tá errada na nossa função, né? Então, estar submissa no sentido de aceitar tudo, de ser capacho, é realizar
de forma errada a nossa função para o qual nós fomos criadas, né? Eva foi criada para auxiliar Adão na missão dele. Então, se ela não auxiliasse na missão dele, e nós vemos aqui que o pecado entrou no mundo justamente porque ela falhou nessa questão, né? Os dois falharam, né? Então, nós vemos aqui que se ela não auxiliasse ele, né? Se ela não se opusesse a ele quando necessário, ela estaria fazendo errado a sua função, né? Até a palavra, continuando a leitura aqui, né? Até a palavra ajudante é uma tradução um pouco fraca. O uso do Ezer no hebraico bíblico expressa uma intervenção ativa em favor de outra pessoa, especialmente no contexto militar. Então aqui ele vai dizer que tem até alguns textos bíblicos que tem essa ideia de auxílio, né? Se referindo ao próprio Deus, né? Então a gente tem textos, por exemplo, dos Salmos, né? Que fala, ele é o meu auxiliador, o meu ajudador, socorro bem presente nos dias de angústia. Então essa palavra auxílio, ele vem ao meu auxílio, é a mesma palavra usada aqui para esse termo aqui para o qual Eva foi criada. Então é uma ideia de alguém que está num perigo onde ele não pode sair sozinho e vem um outro alguém em auxílio e ajuda ali, né? Então, nós mulheres fomos criadas para isso. Então, por isso que Provérbios fala, né, que a mulher sábia edifica sua casa, né? Nós somos chamados para ser sábia. Nós fomos chamados para ter sabedoria. E a submissão, ela tá muito atrelada a isso. Então, vou abrir meu coração aqui, eu tenho medo, e pode ser falando desse, pelo amor de Deus, mas é um medo que eu tenho. Gente, eu tenho muito medo de ser tida como doida, como louca, como pessoa que fala coisas sem sentido. Vou deixar alguns exemplos aí pra vocês verem. Tenho 2 iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses 2, qual que você escolheria? O 11. Qual que você escolheria? O 11. Você escolheu esse? Porque esse daqui é mais bonito, é mais atual, é mais presença. Mas esse aqui não deixa de ser um iPhone. É por isso que tem gente que não avança, só regressa. Pergunta por quê? Porque o segredo do teu sucesso tá no teu ponto de vista. Pro 11 nascer, primeiro teve que ser o XR. Uma das coisas mais formidáveis que me deixa muito agoniada é tomo o Uber e na hora que eu desço e que eu digo muito obrigada, boa noite, o motorista diz, fica com Deus. Então eu sei que ele é pentecostalista, que ele é fundamentalista. Eu fico desesperada com essa ideia. Qual é a diferença do farinheiro pro saleiro? Fala sério. Qual é a diferença do farinheiro pro saleiro? Tem uma diferença. E vocês vão querer saber, né? Claro, eu vou dizer agora. O sal acaba com a pressão, estraga com o seu coração. A farinha, que é o farinheiro, a farinha acaba com... não pode comer. A farinha modo gastrite e refluxo. Então a farinha, o farinheiro corre perigo. O sal, já acabei de falar. Então a diferença é essa. A letra que ministra. Se você escutar Beethoven, você vai receber uma opressão dentro da tua casa. Será? Sim, Beethoven. porque não é a letra, é a onda sonora, ela tem um código eterno. Mas se você... Então imagine só se eu sou como essa pastora aí do iPhone, ou se eu sou, sei lá, como qualquer outra mulher que fala tantas coisas sem sentido, sabe? Eu fico com medo disso. Mas eu aprendi que a submissão, ela vai me dar essa oportunidade de exercer a sabedoria. Aí eu fiquei mais feliz. O que eu quero dizer com isso? O exemplo que a gente tem é Débora e Jezabel. Débora e Jezabel, existe uma linha tênue ali entre as duas. Débora era uma juíza, melhor dizendo, era uma profetisa. Uma profetisa levantada por Deus. Deus levantou Débora num momento caótico ali de Israel, né? Israel estava numa uma decadência moral e espiritual terrível. E nós sabemos que liderança, sim, ela é masculina. Deus levantou homens para isso. E Débora é levantada por Deus para exercer ali
ser juíza, a única mulher juíza, e ela inclusive é usada como argumento para se introduzir de uma forma muito sutil o feminismo na igreja, mas com Débora a gente aprende que ela não foi uma líder militar, não. Ela era uma juíza, uma profetisa, e o que ela faz? Sendo ela uma mulher sábia, uma mulher levantada por Deus, o que ela faz? Ela vê que Israel tinha que guerrear, né? E ela sabia que Deus daria ali as nações ao redor para Israel, porque ele havia feito a promessa a Israel. E o que ela faz? Ela manda chamar Baraque. Baraque, o líder general ali, né, de Israel, para que pudesse ir à frente de batalha e poder guerrear em favor de Israel. Ela não exerce autoridade de homem e ela não desrespeita aquilo que nós estamos falando desde aí do começo desse canal aqui no YouTube, né, sobre 1 Timóteo 2,12, onde nós mulheres somos chamadas a nos submetermos aos nossos maridos e não exercer a autoridade de homem na igreja, né? Mas o sentido ali né, até como a gente aprendeu eu citei em algum dos vídeos aqui, eu citei o livro do John Bunyan, né, que eu aprendi com ele, que ele usa esse texto para falar da família dentro de casa, né? Eu pensava nesse texto como a ordem na igreja, né? Porque parece ali que o apóstolo Paulo está falando no sentido de culto, né? Cultuar a Deus, né? Mas John Bunyan usa esse termo dentro de casa, né? Que a mulher não existe autoridade de homem, né? E faz sentido, né? Porque às vezes as pessoas lê de uma forma errada, né? Com foco em palavras, né? Que a mulher não pode ensinar, né? Não pode falar, né? Mas a ideia principal desse texto é a autoridade de homem, né? Então, se ela for falar e isso for fazer com que ela exista autoridade, isso está errado, né? Porque como nós estamos falando aqui, estamos falando de Débora, uma profetisa precisa falar, né? Mas ela não pode exercer autoridade de homem. Então existe também existe também Jezabel. Jezabel era uma mulher que se dizia profetisa. Então nós temos a ideia de Jezabel ali em 1 Reis, né? Ali com a história de Acabe e Elias. E nós temos também Jezabel lá em Apocalipse. Não se sabe se essa Jezabel era uma mulher que tinha o mesmo nome que ela, né? E que ali conduzia as pessoas à idolatria e à imoralidade, né? Ali no comecinho do livro de Apocalipse, ou se era uma mulher que tinha o mesmo comportamento que Jezabel ali nos tempos de Elias e Acabe, e que por isso recebeu de uma forma simbólica, né, o mesmo nome dessa Jezabel do Antigo Testamento, porque a atitude com a qual ela agia era a mesma, né? E qual era o problema de Jezabel? A insubmissão, a insubordinação. Ela era que mandava. Era ela que mandava no reino. Então a Acabe era meio que de fachada, né? Porque a Acabe era uma coisa que nada. A gente tem até na série de vídeos que eu fiz aqui falando sobre a queda, né? Jezabel, Atalia e Herodias, a gente falou um pouco sobre elas. Eu falo um pouco sobre Jezabel, né? Jezabel toma ali a vinha de Nabote, né? Porque Acabe queria a vinha. E aí ele se comporta como uma criança birrenta, porque queria a vinha. Mas ele não toma a vinha de Nabote porque ele sabia que era errado tomar a vinha de um homem só porque ele queria, porque estava fazendo. E aí o que a Jezabel faz? Jezabel toma a vinha de Nabote como se fosse mãe de Acabe, não esposa de Acabe. Acabe não teve coragem de fazer isso porque por mais que ele queria a vinha de Nabote, era errado. Então ele estava ali sendo birrento, mas ele sabia que era errado. Mas Jezabel, sendo uma mulher insubmissa, né, desrespeitou a autoridade de seu marido e falou: não, meu querido, o que você está chorando? Vamos lá pegar a vinha de Nabote. Então a Bíblia fala que ela chamou os oficiais, os líderes ali do reino, né, e foi tomar à força a vinha de Nabote, assassinou um homem inocente para fazer as vontades e os caprichos do marido dela, né? Então aqui nós temos uma inversão de papel. O que acontece
depois da queda, né? Em Gênesis capítulo 3, a gente tem uma inversão de valores. Era para o homem ter autoridade, a mulher ser ali a sua auxiliadora, e a gente inverte o papel. A mulher toma a autoridade, o homem acaba sendo omisso, e aí a gente tem uma questão de desordem. Então, quando a gente pensa em 1 Timóteo capítulo 2, que é o motivo pelo qual eu estou fazendo esses vídeos, nós já temos uma série de vídeos aqui no YouTube, né? Os primeiros vídeos que eu fiz, inclusive, não tinha uma luz muito boa, o áudio estava um pouco pior do que está aqui, mas eu sugiro que você vá lá e veja, porque eu falo bastante mesmo sobre esse assunto, e eu vou estar sempre batendo na tecla sobre esse assunto, que é o motivo pelo qual eu estou aqui, né? Então a gente tem ali a ideia de 1 Timóteo 2,12, o apóstolo Paulo estava falando a questão de culto, né? Como funcionaria um culto público, né? Então ele está trazendo uma questão de ordem, né? Quando o pecado entrou no mundo, que é o que ele fala ali na continuação, né? Versos 13, 14 de 1 Timóteo capítulo 2, né? Que a serpente não enganou Adão, mas enganou Eva e tal. Então ele traz a ideia do pecado, da desordem, e aí quando nós temos a questão da ordem, né, quando Deus coloca as coisas de volta no lugar, né, Cristo vem para arrumar a bagunça que o pecado causou, então nós temos de novo uma ordem estabelecida, o homem com a liderança, a mulher com a questão do auxílio. De novo, nós não estamos falando de uma submissão cega, de uma subordinação cega, nós estamos falando de auxílio. A submissão que Deus nos propõe é a questão do auxiliadora idôneo. Então a gente tem que ter esse primeiro foco aqui de Gênesis, né? Para que a gente entenda todo o restante da Bíblia e o porquê nós fomos criada e o porquê nós precisamos entender a submissão. Uma outra coisa também que nós aprendemos com a história de Jezabel é que a submissão ela tem a ver com a nossa moral. Então nós vamos ver um texto aqui, 1 Coríntios